tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Desenvolvimento Profissional. Na tarde de hoje, né, como apresentamos sempre às sextas-feiras, temos a nossa programação especial, né, com a parceria da Educação, da Justiça, Educação, Saúde, Educação e Cidadania. E temos hoje dois convidados especiais, né, que vão trazer um tema bastante relevante para que seja discutido com a nossa rede, né, falando sobre a linguagem neutra, né, uma análise crítica sobre o aspecto jurídico. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui da EFAP, né, e junto comigo está a doutora Fabíola Sucasas Negrão Covas e o doutor Lucas Martins Bergamini, tá? Quero lembrar vocês que a transmissão de hoje ocorre simultaneamente no nosso canal do YouTube, do Centro de Mídia SP, e pode ser depois visualizado novamente por vocês, né, assistido como reprise, no mesmo canal também. Eu estou acompanhando o chat aqui e as colocações de vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. E as dúvidas vocês podem lançar aqui no chat, que finalizando a apresentação aqui da doutora Fabíola e do doutor Lucas, a gente já retorna para passar as dúvidas, para que eles possam fazer os comentários pertinentes aí ao nosso tema tão relevante. Passo a palavra e, mais uma vez, em nome da Secretaria, agradeço a presença da doutora Fabíola e também do Lucas, tá? Muito obrigada. Passo a palavra a vocês. Sejam muito bem-vindos. Acho que sou eu a primeira a falar, né? Obrigada, Tânia. Queria inicialmente agradecer essa parceria do Projeto Escolar, que é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, a Secretaria de Educação, a SEDUC, mas também a Saúde e a Justiça, né? Eu queria trazer aí meus cumprimentos a essa iniciativa pela SEDUC, dizer que nós temos um grande respeito pela Secretaria e já de longa data a parceria com o Ministério Público de São Paulo, dentro desta pauta de defesa dos direitos humanos, através do projeto Vozes pela Igualdade de Gênero. Bom, eu não me autodescrevi, eu quero me autodescrever antes de seguir aqui para os agradecimentos. Eu sou Fabíola, né? Meu cabelo até os ombros, mais ou menos, cabelos claros, tenho óculos, uso óculos com um aro marrom, e atrás de mim tem uma biblioteca, até eu tenho uma sacola aqui dizendo futuro é coletivo. Bom, é assim que eu quero começar aqui a minha fala, e agradecendo não só a Tânia, mas a Sirene, que não está aqui conosco, deixar meu abraço a Adriana Cardoso, também da SEDUC, além das colegas desse projeto tão maravilhoso, como a doutora Tereza Cabral, a doutora Albertina Duarte e Silmara Delzotto. Também não posso deixar aqui de dar uma boa tarde para todos vocês, profissionais da Rede Pública Estadual de Educação, e ao meu amigo aqui, posso dizer, colega de mesa, né, o Lucas Bergamini, o parceiro aqui desse tema que nós vamos apresentar aqui para vocês. Bom, eu queria dizer que, da onde eu falo, né, eu sou promotora de Justiça de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, sou titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas agora estou no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu queria dizer que não é deste lugar que eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar do lugar de também estudante, né? Eu sou mestranda em Direitos Humanos na USP, e foi dali que surgiu a ideia de escrever sobre o tema que vai ser aqui debatido. Eu e o Lucas escrevemos um artigo na disciplina História dos Direitos Humanos e o Processo de Especificação do Sujeito de Direito, que foi orientado pela professora Bibiana Graef Chagas Pinto Frari, e também pelo professor Guilherme Assis de Almeida, e nós escrevemos, né, esse texto, um artigo mais amplo, com o seguinte tema: análise crítica da linguagem neutra como instrumento de reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTQIA+. E nós fizemos esse texto também entrevistando duas docentes do Departamento da Linguagem da Unicamp, as professoras Ana Cecília Bison e Daniela Palma. Eu até já fiz uma apresentação sobre esse tema, eu até cheguei a ressaltar justamente isso. Por quê? Porque eu não vou aqui defender nenhum posicionamento, nós vamos apenas trazer algumas referências, algumas pontuações, não estou aqui colocando nenhum posicionamento institucional do Ministério Público, né? Também não vou fazer aqui o uso da linguagem neutra nesta apresentação, não porque eu sou contra ou a favor, mas apenas por uma questão de opção. Mas eu queria ressaltar que, lógico, apesar de eu não estar aqui, né, me apresentando
como promotora, dentro do posicionamento institucional do Ministério Público, nós não podemos negar que não vai demorar muito para que o Ministério Público seja instado a se posicionar a respeito, né? E até porque nós temos alguns exemplos de algumas decisões que já vêm sendo lançados pelo Poder Judiciário sobre a questão, inclusive foi recentemente uma decisão de Santa Catarina, escrita pela juíza Vânia Petermann, vale a pena procurar essa decisão, uma decisão muito completa, sobre a retificação de registro civil para constar gênero neutro. Na verdade, é uma segunda decisão sobre a matéria do Brasil, a decisão é bem completa, a primeira foi em agosto de 2020, no ano passado, no Rio de Janeiro. E eu queria aqui fazer uma introdução para falar sobre esse tema, perguntando o seguinte, né, fazendo as seguintes perguntas e que permearam a nossa discussão aqui, minha e do Lucas. Será que a linguagem neutra ela é acolhida pelo direito? Será que a linguagem neutra é importante para o reconhecimento de direitos das pessoas LGBTQIA+. Ou será que nós estamos falando de bobagem, né? Muitas pessoas falam, olha, isso é bobagem. Mas aí eu pergunto, se fosse bobagem, por que então nós temos muitos vereadores, deputados, legisladores preocupados em criar uma legislação para impedir o uso dessa linguagem? Qual será que é o temor que existe atrás disso? Será que nós não estamos falando de bobagem, mas então será que é uma moda? Né? Quais seriam os argumentos favoráveis e contrários à linguagem neutra? Há experiências fora do Brasil em relação a isso? Quem são as pessoas LGBTQIA+, e a que serve essa linguagem? Essa linguagem serve a que população? Será que nós estamos falando de linguagem neutra, inclusiva? Né? Será que existem diferenças entre elas? Então, eu até queria começar a pedir para o pessoal da técnica aqui colocar a apresentação do nosso slide, para a gente começar, dentro do primeiro slide, não sei se vocês estão com a apresentação aí, à disposição, isso, por favor. Pode passar, acho que pode deixar na parte do primeiro slide, em que eu coloco ali a primeira introdução. Isso, por favor. Então, eu e o Lucas, quando nós começamos a escrever sobre o tema, além dessas perguntas, né, que eu iniciei aqui, nós nos debruçamos sobre dois casos que muito nos chamou a atenção. Então, primeiro, teve um caso de uma ativista, né, não binário, o caso de Rosa Laura, que gravou um vídeo postado na internet, postou em 14 de setembro de 2020. E ali ela narra um texto explicando sobre o tal do sistema ILE, que é uma proposta de alteração linguística atribuída como uma linguagem neutra. Quando nós terminamos o nosso texto, esse vídeo ele continha 99 mil visualizações, 772 curtidas e 10 mil descurtidas, e fora os milhares de comentários. Aí, quando eu estava preparando a minha fala aqui para hoje, eu já assim, em pouco tempo, esse vídeo já chegou a quase 180 mil visualizações, e apesar das 18 mil descurtidas, aliás, apesar das 1.400 curtidas, já apresentava 18 mil descurtidas. E ela vinha acompanhada de vários comentários, como esses que eu vou dizer aqui. Por exemplo, que doente, né? Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Outra coisa que colocaram ali, legal ver que liberaram a internet no hospício. Ou então, eu vou estudar para psiquiatria, vai ser a profissão do futuro. Ou então, esse vídeo me faz, 1, querer bater a cabeça na parede, 2, perder a fé no brasileiro, talvez na humanidade, 3, perder uma quantia considerável de pontos QI. E assim por diante. Nós vimos sobre esse caso da Rosa Laura, inclusive teve um programa de rádio que foi muito famoso, e ele chegou a divulgar partes de vídeo, e ali foi um antro, um show de chacota, de humilhação e de transfobia. Nós estamos aqui dentro de um programa que trata, né, a gente colocou a linguagem neutra dentro da questão da violência psicológica. Né? Então, obviamente que esse próprio programa se apresentou como um vetor de violência psicológica para tratar dessa forma. Mas o segundo caso que nos chamou muita atenção foi o que aconteceu no Colégio Franco-Brasileiro do Rio de Janeiro. E esse caso aconteceu em 10 de novembro de 2027. Esse colégio chegou a divulgar uma circular. E essa circular tornava público a decisão da escola
de dar um suporte à adoção de estratégias gramaticais de neutralização do gênero nos seus espaços de aprendizagem, não só nos espaços formais, mas também nos informais. E essa circular mencionou que substituiria a expressão queridos alunos por querides alunes, como um exemplo ali para incluir as diversas identidades sobre a marcação de gênero, entendendo que eram viáveis essas alternativas propostas, justamente para evitar a representação dos gêneros como ora como masculino, ou, aliás, como exclusivamente masculino, né? Ainda dentro da neutralidade que o português propõe. E nessa circular do colégio, constou, apesar de constar que a informação desse uso não era obrigatório, um grupo de 85 pais e representantes de alunos encaminharam uma notificação extrajudicial para essa escola, né? Obviamente que diretores, professores se sentiram muito intimidados com isso, talvez até uma realidade vivida por muitos professores que aqui estão nos assistindo, dizendo que em 24 horas a escola se abstivesse desta prática e titulava esta prática como uma prática de ideologia de gênero. E também instava essa escola a retomar o uso da norma culta da língua portuguesa pelos professores e ainda impelia que a escola se retratasse, porque ela estaria incidindo em crime de falsidade ideológica e crime contra o consumidor. E esses pais argumentavam que a escola, ao utilizar a adoção da ideologia de gênero, eu coloco aqui entre aspas, afrontava decisões do STF, né? Então, eu acho muito importante trazer isso, porque essa crítica e essa, entre aspas, ameaça, né, desses pais se pautava dentro de palavras deturpadas, dentro de ideias deturpadas, inclusive dentro de ideias deturpadas das decisões do STF. Porque já que nós estamos falando aqui de um tema, né, obviamente eu sou representante da área jurídica, mas a gente está trazendo essa questão dentro de uma análise crítica, dentro do ambiente jurídico, eu não posso trazer o STF como uma referência, né? E por isso eu quero fazer esse o gancho, porque é desse espaço também que nós vamos falar, né? Porque nós, juristas, nós nos baseamos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero lembrar de pelo menos 3 pontos do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que baliza o que é constitucional dentro do nosso ambiente jurídico, e que, por assim balizar, foi instado a decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis municipais que queriam vetar a abordagem de gênero nas escolas. Isso aconteceu porque lá nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Lei 13.005/2004, eles suprimiram as palavras gênero e orientação sexual. E aí, assim, ao suprimir, veio uma série de iniciativas de legislações municipais pretendendo proibir também essa abordagem no âmbito das escolas municipais. E nessa ação, quando o STF julgou, logicamente que o STF entendeu que não era permitido proibir a abordagem, problematizando uma série de princípios que existem na Constituição sobre o direito de aprender, né, sobre a necessidade de inclusão, de problematizar isso, de possibilitar a discussão de determinados assuntos, e desses assuntos no ambiente escolar, colocou também a questão do bullying escolar, e a importância da abordagem de gênero nas escolas também como uma forma de prevenção da violência. E o próprio STF afastou esse argumento, né, de que a ideologia de gênero, utilizada na sua forma pejorativa, era do que realmente se estava tratando, né? Então, vamos lembrar e partir do pressuposto também que o próprio STF reconhece que a identidade de gênero constitui um direito fundamental. Isso foi lá em 2018, quando o ministro Edson Fachin, na época da decisão sobre a retificação do registro civil das pessoas trans, alçou a identidade de gênero como reconhecimento fundamental das pessoas transgênero. Ou seja, reconhece que esse é um direito protegido pela Constituição, que advém dos direitos da personalidade e que está também protegido do objetivo da nossa Constituição, de que o Estado paute, né, que proteja essas pessoas da discriminação. E tanto que
Um outro argumento aqui, lembrando que a discriminação também se revela através da violência, né? Então, o STF chegou a julgar, lá na DO 26, na criminalização da LGBTQI-fobia, que a discriminação baseada na orientação sexual e identidade de gênero que se reverbera em violência, ela pode ser reconhecida como um crime, ou é enquadrada como um crime de racismo. E aqui eu chamo uma outra atenção, já que nós estamos aqui, de novo eu falo, tratando também sobre questão de violência psicológica, de que a expectativa de vida das pessoas trans é metade da média nacional. Nós sabemos que é uma trajetória de vida muito sofrida, marcada pelo bullying, pela evasão escolar, atos brutais de violência, provocações, insultos verbais, tentativas de suicídio, etc, etc, etc. Então, eu queria agora, essa minha pequena introdução, eu queria passar para o próximo slide, por favor. E aí, considerando que certamente essas questões chegarão ao Ministério Público, né? Seja questionando essas posturas e aí, eventualmente, exigindo do MP uma resposta, eu e o Lucas vamos pensar nessa questão mais a fundo, vamos trabalhar melhor, vamos procurar melhor, né? Vamos entender melhor do que nós estamos falando. E a primeira pergunta que nós propusemos foi: a linguagem neutra é importante para o reconhecimento das pessoas LGBTQIA+? Segunda pergunta: quais são os argumentos favoráveis e contrários à linguagem neutra? Será que a utilização dessa linguagem é uma questão ideológica? Mas aí, será que a sua não utilização também não seria ideológica? E a outra, se há experiências fora do Brasil. Eu vou responder a primeira pergunta, ou seja, será que ela é importante para o reconhecimento das pessoas LGBTQI+, e depois o Lucas vai responder as próximas perguntas. E aí eu queria pedir até para passar para o próximo slide, e aí a gente vai, a partir dessa pergunta, se a linguagem neutra é importante ou não, eu quero trazer algumas ideias, né, do que vem a ser essa diversidade, bem como o histórico de reconhecimento da diversidade. Quem são essas pessoas? Então, primeiro, lembrar que, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, e conforme até esclarece Bobbio, passou-se a uma especificação dos direitos de determinados grupos, as chamadas minorias, né? As mulheres, né? As pessoas com deficiência, a própria questão, né, do direito à velhice, do direito à infância. Então, essa especificação foi sendo reconhecida dentro, inclusive, do sistema ONU, e através de diversas convenções, para além daqueles direitos universais, se discutiu a necessidade de ampliar para termos instrumentos de regulação de determinadas discriminações que afetavam determinados grupos. Então, lá em 1966, foi adotada a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas contra a discriminação racial. Em 1979, adotou-se a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que foi assinada pelo Brasil em 84. E outro exemplo, em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, também foi assinada pelo Brasil. Só que, no âmbito das pessoas LGBTQIA+, não há uma especificação, uma normativa própria que especifique os seus direitos. Apesar de se reconhecer que elas estão abarcadas dentro da proteção da antidiscriminação, né? Mas elas ainda vivem esse processo de especificação e da saída dos armários para problematizar quais seriam as pautas que envolvem essa reivindicação. E não também que os movimentos não tenham reivindicado, porque os movimentos vêm reivindicando, inclusive dentro dos espaços dos tratados. Muito começou pelo movimento feminista e foi evoluindo para além da orientação sexual para a questão da identidade de gênero. Nós temos a Patrícia Gorish, que é advogada e pesquisadora em direitos humanos, que até lembra que lá nos Estados Unidos, em 1969, né, o movimento que colocou o Stonewall em perspectiva, né, que foi dali que iniciou o orgulho gay, o orgulho dentro de um cenário de afirmação, né, da orientação sexual como algo
como um ponto de orgulho, ou seja, um ponto que não deve ser olhado de forma pejorativa, foi ali que desembocou um movimento de afirmação da dignidade das pessoas LGBTQIA+, afastando aí, dentro dessas vozes, né, toda a pecha de que atos homossexuais eram considerados ilegais, de pessoas doentes, psicopatas e promíscuos, ou seja, isso retrata já uma reivindicação e retrata também uma busca de visibilização, aquela saída do armário, né? Seja até na forma de colocar, né, a palavra orgulho dentro da pauta. Quer dizer, temos orgulho e vamos reivindicar para os nossos direitos porque temos dignidade. Mas, no âmbito legislativo internacional, nós tivemos uma certa evolução recentemente, a partir de 2007, que houve um maior reconhecimento, mais expressivo, além de já uma reivindicação sobre os direitos de gênero no âmbito do movimento feminista. Mas temos aqui como exemplos os princípios de Yogyakarta, que apesar de não serem obrigatórios, eles formam opinião, inclusive do STF, que foi um documento assinado por especialistas internacionais, com força, ou seja, interpretativa, sobre a questão do tema da orientação sexual e identidade de gênero. Em 2011, a resolução do Conselho de Direitos Humanos, quando a ONU lançou pela primeira vez que os direitos LGBTQIA+, são direitos humanos, e a ONU, em 2012, através do documento Nascidos Livres e Iguais, e aí esse documento começou a pautar uma série de iniciativas da ONU para reivindicar o reconhecimento da proteção dos direitos das populações LGBTQIA+. É importante dizer que existem 2 tratados que mencionam expressamente a proibição da discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero. Um, que é a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, o Brasil assinou, mas ainda não ratificou, isso foi em 2013. Mas temos uma que foi incorporada no âmbito da nossa legislação, que é a Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que está em vigor desde 2017. Então, dentro desse contexto, né, do reconhecimento de direitos específicos, nós, eu e o Lucas, questionamos: será que a linguagem neutra pode se caracterizar, então, como mais uma etapa dessa narrativa, dessa reivindicação? E nós não podemos dizer que não, sim, pode ser considerada. E aí nós até fizemos uso de determinadas alegorias, colocando algo como o armário da linguagem, né? A expressão dessa bandeira de visibilização estava presa dentro do armário, e agora se busca, através desta pauta, dar-se visibilidade ao reconhecimento de uma identidade, e a linguagem faz parte do reconhecimento da identidade. Nós perguntamos o que é a expressão de gênero, a linguagem faz parte dessa expressão da dignidade, da identidade, que diz respeito aos direitos de personalidade. Mas aí eu pergunto, então, tudo bem, mas será que nós estamos falando de todas as pessoas LGBTQIA+? Então, antes disso, vamos entender um pouco o que são essas pessoas, né? Primeiro, trazer como referência um documento muito bom, que inclusive faz parte do governo do Estado de São Paulo, que é um dos nossos parceiros aqui. Nós temos como parceria a Secretaria de Justiça e Cidadania, e a Secretaria de Justiça e Cidadania tem a coordenação de diversidade sexual. E essa coordenação tem lá a cartilha Diversidade Sexual e Cidadania LGBT. Vale a pena vocês acessarem, é uma cartilha muito didática. Então, eu trago essa cartilha como referência para falar um pouco sobre essa questão da diversidade sexual e falar de quem nós estamos tratando aqui. Então, primeiro, trazer que a diversidade sexual ela compõe múltiplas formas de vivência e expressão da sexualidade e da identidade de gênero. Então, nós não vamos tratar de um conceito que se resume ou que se concentra necessariamente de 2 situações ou de 2 opostos, do que é homem ou do que é mulher, mas sim dentro de uma diversidade que ocorre dentro desse ambiente, das masculinidades, das feminilidades e o que está envolto, né, disso ou o que não está envolto nisso. Isso porque problematiza-se a sexualidade humana não como algo dado pela biologia,
né? Quando se fala da sexualidade humana, nós não estamos falando de algo já entregue pela biologia através dos nossos cromossomos, através do nosso sexo biológico, mas sim no seu exercício dentro de uma construção sociocultural, não necessariamente destinada à reprodução ou que é dada pela biologia. Logicamente que temos aspectos biológicos que fazem parte desse complexo, mas não é o único, porque a vivência da sexualidade se dá de fora várias maneiras, não apenas para reprodução. Ela se dá, até segundo eu queria trazer como referência a Organização Mundial de Saúde, ela se dá através, né, da psicologia, através de elementos psicológicos, elementos sociais, elementos políticos, culturais, éticos, religiosos, históricos, e assim por diante. Mas pelo menos 3 aqui suportes ou pilares envolvem a sexualidade, de uma forma didática. Primeiro, a diversidade do sexo fisiobiológico, e assim, aqui sim nós nos referimos ao sexo biológico, que constitui aquelas informações cromossômicas, os órgãos genitais, as capacidades reprodutivas, as características fisiológicas, que vão distinguir o que é macho e o que é fêmea, tá? E nós sabemos que não existem apenas machos e fêmeas, mas podem existir os intersexuais, que eles estão aí dentro daquela antiga denominação hermafroditas, né? Por alguma questão biológica, não se define necessariamente se é macho ou fêmea, e assim chamados de intersexuais. O segundo, dentro da diversidade enquanto orientação dos afetos, enquanto orientação do desejo, orientação dos parceiros sexuais. E aí nós temos a orientação sexual. Vejam, não é opção sexual. Não falemos opção sexual, falemos orientação sexual. E aqui se relaciona com aquela atração, não só sexual, mas afetiva também, que uma pessoa se manifesta em relação à outra, né? Para quem se direciona involuntariamente o seu desejo. Involuntariamente, por isso que nós não falamos opção sexual. E aí existem pelo menos 3 tipos majoritários: o heterossexual, o homossexual e o bissexual. Em relação ao gênero, esta cartilha ela traz algumas distinções. Ela fala de gênero, ela fala de expressão de gênero, ela fala de papel de gênero, ou seja, já destaca o gênero do conceito de sexo biológico. Ou seja, justamente para mostrar que quando se aborda gênero, nós estamos trazendo aí uma abordagem, e vamos lembrar que essa abordagem também é jurídica, tá? Que diz respeito às construções, aos ideários, né, construídos socialmente e culturalmente sobre o que é masculino, o que é masculinidade, o que é feminilidade, feitas pelo conjunto da sociedade em cada época. O que é exercer a feminilidade hoje no Brasil em 2021? E o que é exercer essa feminilidade ou ser mulher em 1930, né? Quando as mulheres não votavam, né? O que por isso que Simone de Beauvoir problematizou, né, o que é ser mulher com a sua tônica: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, justamente para destacar a construção da condição feminina do determinismo biológico, dizendo as relações sociais também determinam o tornar-se mulher, né? E, obviamente, que houve aí uma evolução dentro dessa concepção de gênero, os estudos de gênero vieram nessa problematização, inclusive colocando um elemento aí das relações de poder, porque ela é relacional, né? Quando nós falamos ser mulher, também envolve a sua relação com o ser homem, né? E as implicações de poder que estão nesse cenário. Mas eu não vou trazer muitos elementos em relação a isso, mas trazer que a cartilha também fala do papel de gênero, que é como a pessoa se comporta social e culturalmente, como ela é identificada através desse papel, né? A expressão de gênero, o que pode se dar através do nome, da vestimenta e, por que não, da linguagem, né? O corte de cabelo e assim por diante. A identidade de gênero, nós sempre dizemos que ela está na cabeça, né? E ela constitui a percepção íntima do que a pessoa tem de si
né, como sendo do gênero masculino, feminino ou outra combinação dos dois, independentemente do sexo biológico. Como ela se reconhece, né? Ainda que ela tenha nascido com o sexo biológico feminino, ela se reconhece com o gênero feminino, se identifica com o gênero feminino, né? Por exemplo, o cisgênero. Eu sou uma mulher cisgênera, porque eu nasci com sexo biológico feminino e me identifico como mulher, como do gênero feminino, né? Então, quando é o oposto, né, ou outro, nós falamos que são os transgêneros. E aí, onde que se situa a linguagem neutra ou inclusiva dentro deste parâmetro de conceito? Bom, primeiro, é importante lembrar que a linguagem neutra ela está mais identificada ali dentro da expressão de gênero. Então, nós não estamos falando necessariamente de algo, de uma pauta, né, das pessoas heterossexuais, das pessoas homossexuais. Nós estamos falando daquelas que expressam seu gênero de modo não conformista, ou seja, do papel de gênero não necessariamente informado, afirmado no seu nascimento. Por isso que nessa discussão aqui, ainda que, né, não diga respeito à orientação sexual, mas mesmo assim nós fizemos uso da terminologia LGBTQIA+, por quê? Porque o mais pode designar tudo mais o que for possível dentro dessas identidades de gênero, e que podem englobar também pessoas que em algum momento da vida se apresentam, expressam o gênero que não necessariamente seja conforme, aquele atribuído do seu nascimento, né? Então, dois motivos principais para a adoção, então, dessa sigla, e aí, justamente diante dessa diversidade, e a linguagem estaria dentro dessa diversidade, porque ela está dentro de um cenário capaz de expressar, indicar o reconhecimento de muitas realidades no que diz respeito ao silenciamento desse tema, o que estava escondido nos armários desse tema. Já partindo para o final, eu tenho aqui uns 3 minutinhos, o que são linguagem neutra e linguagem inclusiva, né? Então, existem diferenças, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Podem ser que sim, que pode ser que não. Peraí, deixa eu explicar melhor. Bom, primeiro, lembrar que a linguagem é um instrumento de expressão, reconhecimento, né? E aí a pergunta vem, será que a língua portuguesa dá conta de atender essa reivindicação? É necessário? E essa pergunta nos fez investigar que existem esses dois instrumentos que serviriam, tá, para aplacar essa reivindicação de reconhecimento da expressão de gênero. Então, tem duas formas. Ou a linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, ou a linguagem inclusiva. A linguagem neutra, né, ela já é um termo designado para promover uma linguagem que não marca gênero algum. Ela também é conhecida por linguagem não binária porque ela não está dentro desse binarismo homem e mulher, masculino, feminino. Está dentro desta diversidade que não se resume a este binarismo. Então, ela parte do pressuposto de uma diversidade de identidade que pode compor diversas performatividades de gênero. E o que propõe essa linguagem? Ela propõe a substituição, sim, uma proposta para a língua portuguesa, né, com a substituição de substantivos, de adjetivos, de pronomes, artigos, por uma versão neutra, né, que é orientada pela raiz latina do português, ou seja, sem a presença da letra A, da letra O, né, que designam gêneros feminino e masculino. Então, é um modelo que propõe a substituição desses subjetivos, né, desses numerais, desses pronomes, e assim por diante. Aqui temos professores que entendem muito bem, né? E aqui, no nosso artigo, nós indicamos 4 sistemas que são mais populares, chamados pelos sistemas de neolinguagem, dessa inclusão de palavras que não estão dispostas na nossa língua padrão. Então, tem o sistema ILO, o sistema ELU, o sistema EL, EL, e o sistema ILI. Eu só vou dar alguns exemplos, né?
eu alerto, pode parecer estranho, mas é o que a nossa pesquisa mostrou, tá? Então é isso que eu quero. Uma das reivindicações é essa, eu estou querendo colocar justamente o que é isso, né? Então, por exemplo, o sistema ILO, ele propõe a substituição do ele e ela por ILO, né? Dele e dela por DILO, e assim por diante. E o sistema ELO, né? Aliás, o sistema EL, que propõe a substituição de ele e ela por el, dele e dela por del, meu e minha por mi ou minha, e assim por diante. O sistema ILE, né, que propõe a substituição do ele e ela por ile, dele e dela por dile. Então, um exemplo, ile é minha amiga. Tá? Então, isso é que significa linguagem neutra através desses sistemas chamados de sistemas de neolinguagem, uma proposta de mudança. E existe a linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é mais ampla, né? Ela propõe outras situações que não se relacionam necessariamente, primeiro, com a questão de gênero e não necessariamente propõe uma nova construção gramatical. Ela é uma linguagem, por exemplo, que é usada a pessoas com deficiência. Se a gente for falar do Braille, o Braille pode ser considerado uma linguagem inclusiva, né? Se nós falamos da linguagem de sinais, a linguagem de sinais pode ser considerada uma linguagem inclusiva? Sim, uma linguagem a pessoas com deficiência. Ou seja, essa proposta da linguagem de visibilidade para as pessoas LGBTQ+, mas não é nova. Nós estamos falando de uma reivindicação de reconhecimento. Também é uma pauta das pessoas com deficiência, não é? Então, nós não estamos tratando de algo novo, né? Uma outra linguagem que propõe a linguagem inclusiva é uma linguagem isenta de preconceitos, que é muito problematizado dentro das reivindicações das questões raciais, das pessoas pretas, né? Ou seja, esta linguagem inclusiva, ela abrange outras situações que não vão se relacionar necessariamente com a questão de gênero, mas podem também se relacionar, e ela também não se preocupa com a inclusão de outras palavras. E aqui eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, ao invés de eu cumprimentar vocês, né, falar boa tarde a todas e todas, muitas pessoas falam boa tarde a todas, todas e todes, né, dentro da promoção da linguagem neutra. Na linguagem inclusiva, nós substituímos, em vez de usar o boa tarde a todos, que seria o português neutro, né, para abarcar homens e mulheres, nós usaríamos boa tarde a todas as pessoas desta sala, né? Em vez de falar olá, homens e mulheres, né, nós usamos olá pessoal, né? São alguns exemplos. Existem muitos outros exemplos. Eu acho que é interessante aqui, foram algumas referências. Eu acho que já dá para ter uma ideia do que nós estamos falando. E eu vou passar aqui agora a palavra para o Lucas e agradecer a atenção até agora. O microfone do Lucas está fechado. Já posso ir? Abre. Tá certo. Eu sou o Lucas, gostaria de me apresentar. Sou homem, branco, com barba, cabelo castanho, curto. Estou vestido com uma camiseta preta e no fundo branco. Eu reitero aqui os cumprimentos e agradecimentos que já foram feitos pela Fabiola. E só para não perder a linha de argumentação, eu já vou voltar rapidamente para a discussão do tema. E a minha proposta é tentar explicar a resposta para as outras duas perguntas da forma mais didática possível. E as duas perguntas são: quais são os argumentos favoráveis e quais são os argumentos contrários a essa linguagem neutra, essa linguagem inclusiva? O que a gente já viu? Que existe um problema e que a discussão é real. Como já foi explicado, a gente está passando por um processo de especificação de direito. Especificação do nome, do pronome, especificação da linguagem. E este processo não é livre de críticas e de polêmicas. Aliás, todos os processos de reconhecimento de direito são polêmicos. A abolição da escravidão foi polêmica, e acabar com a economia, né? E o voto para as mulheres também foi polêmico. Hoje, todo mundo acha absurdo, pelo menos acredito, que
Seja assim que a escravização de pessoas e a proibição do sufrágio amplo, que inclua as mulheres, seja um absurdo, né? Isso caracteriza a mudança. A mudança não é isenta de críticas e de polêmica. Esse é um ponto que já foi abordado pela Fabíola. E já foi isso também para quem se direciona à utilização da linguagem neutra, que é principalmente para pessoas LGBTQIA+, para mulheres, mas a linguagem inclusiva também pode ser usada para pessoas com deficiência, certo? E uma coisa que a Fabíola não falou e que eu gostaria de acrescentar é que, embora os conceitos sejam distintos da linguagem neutra e da linguagem inclusiva, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Então, se vocês forem ler algum texto sobre o assunto ou forem ver algum vídeo a respeito do tema, é possível que vocês vejam as duas palavras usadas como sinônimo, apesar de não serem exatamente. Mas, enfim, quais são os argumentos usados? Os argumentos favoráveis e contrários. O primeiro argumento favorável é o reconhecimento da existência de pessoas que não se enquadram em papel de gênero. A linguagem, nesse caso, ela é vista como um instrumento de visibilização e de representação de uma realidade. Como dito, há pessoas que não se identificam nem com o papel masculino nem com o papel feminino. E há pessoas que são transexuais e estão passando de um gênero para outro. Essas pessoas ficam invisíveis, porque não tem a palavra, não tem o sinal para indicar como tratar essas pessoas e como elas devem ser tratadas, certo? E é possível a criação de palavras. Isso acontece toda hora. Para dar um exemplo que todo mundo vai entender, é a questão da palavra homofobia. Todo mundo já conhece a palavra homofobia, mas no STF, uma discussão jurídica, foi utilizada a expressão homotransfobia, que serve para incluir e para visibilizar que as pessoas transexuais também sofrem violência, também sofrem discriminação. Então, percebe, a língua não é uma coisa tão rígida, não é tão estreita, ela pode sofrer alterações do ponto de vista linguístico, né? E nesse ponto, quando a gente pensa em linguagem neutra, a gente fala, tá, mas é um grupo muito pequeno. São travestis, são pessoas transexuais que estão nessa transição, são pessoas não binárias que não se identificam com nenhum gênero. Qual que é o número disso? É um número bem reduzido, mas isso não quer dizer que essas pessoas não mereçam respeito. Para exemplificar, para a coisa ficar mais palpável, vamos pensar numa pessoa com deficiência que tem dificuldade de mobilidade. Todos os prédios públicos precisam ser acessíveis, mas qual é a porcentagem de pessoas que têm mobilidade reduzida que efetivamente precisam dessa acessibilidade? É um número pequeno. Só que deixa de ser importante essa demanda? Não. O fato de ser uma quantidade pequena de pessoas que precisa disso não quer dizer que isso não tenha valor, principalmente porque a gente está lidando aqui com a questão da dignidade dessas pessoas. Porque o ser reconhecido, ser chamado, ser tratado por um nome, por um pronome adequado, é um direito, né? É um direito fundamental, como a Fabíola apontou no começo da nossa apresentação. E se a identidade de gênero é um direito fundamental, seria muito absurdo a gente falar que seria um direito também chamar essas pessoas e reconhecer a dignidade delas. Então, esse primeiro argumento é um argumento bem simples. É a questão do respeito à pessoa, do respeito à dignidade. E se aparecer essa questão em uma escola para algum professor de uma criança que é não binária, que não se identifica, qual que seria a forma mais simples de evitar a violência? A gente não sabe uma resposta. Mas o respeito a essa pessoa e se dirigir a ela como ela quer ser tratada pode ser o começo dessa resposta. O segundo argumento favorável à utilização dessa linguagem neutra seria que ela poderia se caracterizar como um instrumento antidiscriminatório. A igualdade entre as pessoas está na Constituição. Todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição. Mas a ideia geral é que todos têm um tratamento justo
igual perante o direito. Se as pessoas são diferentes, se as pessoas são diversas, e as pessoas são diferentes e diversas, há necessidade de um tratamento específico para respeitar justamente essa diversidade. Vamos ver agora alguns exemplos de como essa linguagem inclusiva poderia ser um instrumento antidiscriminatório e inclusivo, de fato. Nós temos, por exemplo, as palavras meninos e a palavra meninas. Na norma culta, é possível utilizar apenas a palavra meninos para designar meninos e meninas. Mas as meninas não existem? E por que não usar, então, a expressão pessoal no lugar de meninos para designar meninos e meninas? Ou, como alguns advogam, por que não usar o neologismo, como foi sugerido? Menines, que seria um substantivo neutro. Para pessoas que não se identificam com esses gêneros. Esses exemplos retratam, simbolicamente, uma intenção antidiscriminatória, deixando claro que não se pretende discriminar mulheres e minorias LGBTs. E ainda que a utilização dessas construções gramaticais novas ou o uso desses neologismos possa causar estranhamento, e causa, porque a gente não ouve toda hora falando menines, não deixa de ser um instrumento legítimo, porque demonstra a intenção de demonstrar o respeito. Existe a pretensão de resolver toda a questão discriminatória com o uso da palavra, mas tem-se uma opção simbólica, política e reflexiva de não violência. E esse é justamente o ponto da discussão. Você não discrimina e você não provoca nenhum tipo de violência através de uma linguagem não discriminatória. Do ponto de vista estritamente jurídico, essa linguagem tem essa função, certo? E ela pode ser, inclusive, usada em ambientes institucionais. Ela pode ser usada na escola, principalmente quando se trata de construções gramaticais que são inclusivas, como, por exemplo, já acontece no próprio Ministério Público. Na entrada do Ministério Público aqui em São Paulo, em vez de ter a palavra promotor e promotora, ou servidor e servidora, tem a palavra integrante. É uma forma inclusiva de você tratar tanto o masculino quanto o feminino. Então, percebem, por exemplo, os argumentos favoráveis, eles são relativamente... os argumentos favoráveis são relativamente simples. Eles se relacionam à não violência e eles se relacionam também à não discriminação. Mas agora você também está pensando, nossa, mas por que alguém seria contrário a respeitar alguma pessoa? Por que alguém seria contrário a não discriminar? Não é bem assim. A questão é um pouco mais complexa. Claro que aqui a gente tem pessoas que são, sim, contrárias ao respeito e fazem questão de discriminar. Mas a gente não vai discutir esses argumentos, porque discriminação é crime. A gente vai discutir os argumentos que são lógicos racionais. O primeiro argumento contrário, lógico, se refere ao fato de que a neutralidade da língua portuguesa já existe, apesar de não haver um pronome neutro. E para se referir aos dois gêneros, ao mesmo tempo, seria usado o pronome masculino. Nesse caso, ao se falar sejam todos bem-vindos, o todos, que já está no masculino, já seria inclusivo, porque serviria para designar homens, mulheres e pessoas que não se identificam com o binarismo de gênero. Do ponto de vista gramatical, essa construção para englobar todas as pessoas é perfeitamente correta. Mas do ponto de vista da inclusão e do respeito, as pessoas estão corretas assim, não seria melhor e não discriminatório existir uma palavra neutra para designar homens, mulheres, pessoas não binárias? A partir disso que começaram a surgir os sistemas que sistema DILI, sistema, enfim, algum desse sistema de neologismo, e surgiram também as alternativas de todas com arroba e todos com X. Como que surgiram essas alternativas? Elas começaram a ser criticadas. Em relação ao uso do X e do arroba e outros desenhos, a crítica é bastante injusta, porque são palavras não pronunciáveis. Como vocês perceberam, eu não consegui falar todas e todos e todos. O fluxo pode funcionar em relação ao texto escrito, mas não
pode ser utilizado em relação à fala. E se ele tem uma limitação tão grande que não pode ser falado, talvez não seja uma melhor alternativa. Em relação à linguagem, que seria, por exemplo, o uso do todos, a gente que faltaria naturalidade, e existir por todos, que é a mesma função. Seria, então, talvez um pouco desnecessário. A gente está num momento, nessa questão da linguagem, em que a gente começa a conhecer que o que existe não é suficiente. Só que o que está disponível ainda também não é suficiente. O futuro não chegou ainda. Esse futuro está sendo construído agora. Então é natural que exista um desconforto, exista um receio, exista uma crítica, exista uma polêmica a respeito do assunto. E esse é um assunto muito delicado, porque em tese a gente já tem, mas existe essa crítica. Pode ser sexista. É sexista ou não? Tem gente que fala que sim, aparentemente. Tem gente que fala que não. O segundo argumento contrário, e que é importante, se relaciona à incapacidade da imposição linguística ter efeitos significativos. O preconceito não vai acabar só porque você passou a falar todos. No ambiente de trabalho, uma pessoa pode muito bem falar todos, em um segundo momento para incluir a mulher, e logo depois praticar assédio contra essa mesma mulher. Não é garantia de que vai haver isonomia, não é garantia de que vai haver igualdade. E também ele pode ele pode reforçar a discriminação, como aconteceu com a ativista não binária que fez o vídeo. Ela sofreu diversas ameaças, diversos ataques, simplesmente porque ela passou a usar uma identidade neutra, porque ela passou a fazer uma argumentação de defesa dessa linguagem neutra. Isso seria o pior dos mundos. Imagina numa escola, a criança começa a falar ili, dili, menini. A possibilidade dessa criança sofrer um bullying, sofrer um ataque das outras crianças é real. Então é um argumento razoável também, porque o objetivo de respeitar e de não discriminar, a gente corre o risco de... Desculpa, Lucas, desculpa te interromper, mas seu áudio está cortando bastante. O seu áudio ele está picando, né? Ele está saindo cortado. Então, eu queria pedir uma gentileza, se eu não queria testar novamente o áudio, né? Eu vou conversar um pouquinho aqui com a doutora Fabíola, enquanto você testa, aí a gente retorna. Você me dá um ok aqui e a gente retorna, tudo bem? Tudo bem, pode ser. Porque está picando bastante o áudio aqui, inclusive aqui no aplicativo, né? Eles estão relatando que está falhando, eles não estão conseguindo acompanhar. Tudo bem? Tá, eu vou tentar entrar pelo celular, que às vezes funciona melhor. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Fabíola, enquanto isso, né, enquanto você vai fazendo esse ajuste, e vou lançar uma pergunta que a gente tem aqui, né, a respeito do tema. Ela pode comentar que foi, inclusive, que ela deu uns exemplos, né, e a gente criaram algumas dúvidas. Uma questão que apareceu aqui é que, assim, embora a gente ouça falar, né, bastante, principalmente na área da educação, né, da linguagem inclusiva, da linguagem neutra, ainda não é comum, né, a gente ainda não tem uma familiaridade com ela. Então, algumas questões ficaram relativas a entender melhor essa questão da linguagem inclusiva, né. A senhora deu um exemplo, por exemplo, da linguagem de sinais, eu achei excelente, né. Ficou bem claro, assim, essa questão, né? Quando que a gente utiliza. E da linguagem neutra também. Então, queria ver se a senhora poderia retomar esse ponto, falar um pouquinho mais sobre isso, né? Enquanto o Lucas faz o ajuste aqui do microfone. E a gente aproveita também para responder essa questão, né? De entender melhor essa questão da linguagem inclusiva e da linguagem neutra, né? Uma diferença mais marcante, outros exemplos, que, como eu falei, o nosso público é bem vasto, né? São os profissionais, em geral, da educação, e em diferentes pontos, né, de atendimento, né, ao aluno, atendimento ao professor, atendimento a outro servidor, ele precisa estar um pouco mais repertoriado, né, um pouco mais entendido a respeito desses dois
desses dois conceitos, né, da linguagem inclusiva e da linguagem neutra. Então, eu vou passar a palavra para que a senhora possa comentar um pouquinho mais, depois a gente retorna com o Lucas aqui, né, ver se já está tudo ok aqui com o áudio. Vou passar a palavra, doutora Fabiola, obrigada. Obrigada, Tânia, obrigada às pessoas que estão com essa questão. Eu acho que é interessante lembrar que na semana que vem, salvo engano, vocês terão aula com o Rodrigo Borba. O Rodrigo Borba, ele é especialista em linguística. Eu acho que vocês não podem perder a aula dele, porque ele vai realmente problematizar com muito mais profundidade essas questões, né? Mas eu até gostei muito, Tânia, que você falou sobre essa questão da linguagem, né? Quando eu trouxe o exemplo da linguagem inclusiva das pessoas com deficiência, mas é uma reivindicação das mulheres também. Há muito tempo as mulheres têm reivindicado quando se questiona, né? Isso, inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, lançou uma resolução para incluir em todos os seus cadastros a chamada flexão de gênero, ou seja, no lugar de juiz, colocar juíza também. Não, né? Porque, na verdade, nós no Ministério Público, por exemplo, nós não somos membras do Ministério Público, nós somos membros do Ministério Público. Então, essa é uma reivindicação, poxa, mas nós mulheres existimos, né? Tudo bem que somos minoria, né? No Ministério Público de São Paulo, nós temos aí cerca de 35% de mulheres, nunca tivemos uma procuradora-geral de justiça, né? Então, não é uma reivindicação nova, né? Essa inclusão, né? Esse questionamento do sexismo da língua portuguesa, né? Esse questionamento do sexismo, do colonialismo. Eu até indico um livro muito bom, que ele está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você que está ao vivo, esse vídeo aqui, ó, chamado Memórias da Plantação, Grada Quilomba. Esse livro, na sua introdução, esse livro ele foi escrito em inglês e ele foi traduzido para o português. E na tradução para o português, tem aqui, ó, a carta da autora, aqui, ó, carta da autora à edição brasileira. E ela problematiza a língua portuguesa, inclusive dentro da invisibilidade ou do uso de palavras, né, pejorativas e que rebaixam a população negra. Então, ela que propõe, por exemplo, uma desconstrução na linguagem dela, linguística, né, para a descolonização da língua portuguesa na sua tradução do inglês para o português. Então, por exemplo, no inglês, sujeito é subject, né? Então ela usa sujeito e ela explica por que ela usa sujeito e não sujeito e sujeita. E ela traz aqui as explicações. Por exemplo, objeto, no inglês que é object, ela explica que é objeto e ela traz aqui a questão da objetificação dos corpos, das identidades, né? E traz aí o objeto dentro dessa característica da representação do dominado e do dominante. O negra, né, ou negro, ela colocou negra / o, em vez de usar só negro, porque no inglês é black, e ela aqui, ao traduzir, ela usa o negra / o. E além disso, é interessante que quando ela vai se referir a mestiça, mulata ou cabrita, né, que são termos pejorativos em relação à população negra, ela usa o M ponto, apenas isso, porque se ela colocar o mulata, ela vai entender que ela está usando uma palavra violenta, que é violenta a identidade da população. Então, por exemplo, uma outra, ela substitui o escravo por escravizada, / escravizado também, porque ela fala que justamente o escravizado descreve um processo político ativo de desumanização, enquanto escrava descreve o estado de desumanização
como a identidade natural das pessoas que foram escravizadas. E ela termina essa carta que foi escrita em 23 de janeiro de 2019, falando o seguinte: parece-me que não há nada mais urgente do que começarmos a criar uma nova linguagem, um vocabulário no qual possamos todas, e ela coloca, até vou problematizar isso aqui, /XS/OS, encontrar na condição humana. Então, ela traz aqui a linguagem inclusiva dentro desse contexto da linguagem sem preconceito. E é interessante que ela, ao ela colocar essa frase no final da carta dela, ela usa o X. Né? A gente sabe que existe essa prática, principalmente nas redes sociais, de substituir o A ou o O pelo arroba ou pelo X, não é? E todo mundo fala, mas isso é linguagem inclusiva, isso é linguagem inclusiva. Tá bom. Será que é linguagem inclusiva? Porque se nós usarmos alguns dispositivos para leitura para quem é cego, vai ser impronunciável. Por exemplo, todos com X, como é que você pronuncia isso? Como é que se pronuncia o todos com arroba? Então, acaba virando, tem um viés capacitista, é assim que se fala. Então, essa é uma crítica que está dentro do cenário da linguagem inclusiva, né? Quer dizer, você tem que problematizar essas alternativas, muitas vezes usadas no âmbito das redes sociais, e que acabam se tornando, às vezes, apesar de ser um instrumento de visibilização ou de neutralidade para uns, tem um viés capacitista para outros. Então, a inclusiva, ela é mais ampla, ela vai problematizar o gênero, ela vai problematizar o uso da linguagem de uma forma pejorativa. Eu lembro que nas nossas pesquisas, nas entrevistas, né, com as professoras de linguística, elas trouxeram a questão da ressignificação da linguagem. Que muitas palavras elas precisam ser ressignificadas como uma forma também de reafirmação da identidade. E aí ela lembrou da própria palavra black, eu até fiz a referência a black, só que hoje a palavra black ela é usada de uma forma, obviamente, em inglês, de orgulho. Ela está dentro do lugar de orgulho, mas sempre foi usada como uma forma de ofensa. Né? A própria palavra queer, que tem aí uma tradução literal para estranho, tudo que for estranho, ela é usada, representada pela diversidade dessas várias performatividades de gênero. Né? Então, são palavras que guardam uma ressignificação e que está dentro desse ideal do que é a inclusão. A inclusão, ela diz respeito, né, essa linguagem inclusiva, a uma forma de não discriminar sem mudar a estrutura da língua. Tá? Agora, mudança de estrutura na língua, nós já temos. Né? Por que você está falando isso, Fabiola? Se eu for pegar o WhatsApp do meu filho, tá? Eu não consigo entender, né? Não vou dizer agora que ele tem 18 anos, ele está fazendo faculdade de Direito, né? Mas se pega um WhatsApp de um menino, um adolescente de 16 anos de idade, todas as palavras ali estão abreviadas, todas elas ali têm uso de determinadas, eu não sei como é que eu posso dizer, termos próprios, apelidos próprios, e eles conseguem se entender perfeitamente. É a linguagem da internet. E a linguagem dessa internet ninguém questiona. Por que não? Sabe por que ninguém questiona? Porque quando a gente toca na ferida, sabe qual ferida? A ferida da nossa estrutura de uma sociedade que é marcada pelo preconceito, pela estigmatização, inclusive legitimada, das pessoas cuja orientação sexual, identidade de gênero, e até as mulheres, né? As mulheres dentro de um outro cenário, mas orientação sexual e identidade de gênero, fogem ao que nós chamamos da heterocisnormatividade. Né? Como se essas pessoas não tivessem o direito de se expressar, de existir, de expressar a sua afetividade, de se expressar como pessoas que existem. Porque não é a mudança da linguagem, né, que vai apagar essas pessoas. Não vai. Essas pessoas, eu estou colocando aqui com respeito, tá?
Porque estas pessoas, e com respeito, elas existem. Então, não é proibido, né? E aqui eu não estou problematizando, porque no final do nosso artigo, né, nós não concluímos ali que era o caso de usar essa linguagem neutra. O que nós entendemos é que não podia proibir, tá? Que proibir é um problema. Mas nós não podemos também ignorar o fato de que nós estamos lidando com fatos da vida, com coisas que existem na vida, e que nem tudo que existe na vida a linguagem é capaz de expressar. Assim como nem tudo que a linguagem expressa existe concretamente na vida. Não é? Eu não sei se o Lucas já está de volta. Eu acho que sim. Desculpa, agora, Lucas. Eu estava aqui falando, eu não sabia, eu fui falando. Não, tranquilo. Tá melhor o áudio? Estão me ouvindo então, bem agora? Passa a palavra para vocês. Sim. Tá certo. Onde que eu parei, mais ou menos? Alguém pode me... Eu vou pedir um favor, você poderia voltar um pouquinho só, né, na sua fala? Você estava respondendo as duas questões, né? A primeira deu para a gente escutar um pouquinho, estava se referindo à segunda, quando começou a picotar, né, o áudio. Então, se puder recuperar um pouquinho da sua fala, né, para que as pessoas possam acompanhar, então fica tranquilo. Tá certo. O segundo argumento, que seria contrário à linguagem neutra, que acho que foi aí que eu parei, seria em relação à incapacidade de uma imposição linguística acabar com a discriminação. Não é porque você vai falar todos no seu trabalho, uma pessoa vai falar todos no trabalho dela, que isso significa que a violência contra uma mulher, uma violência psicológica contra essa mulher, não vai acontecer. Ser inclusivo não acaba necessariamente com a violência. E também não serviria para acabar com a discriminação contra pessoas LGBT. Como a gente já viu, a ativista não binária, quando ela fez o vídeo dela defendendo essa linguagem neutra, ela sofreu ataques, ela sofreu ameaças, simplesmente por usar essa linguagem neutra. E num ambiente escolar, isso pode ser muito ruim, porque pode ensejar o ataque a esses adolescentes, essas crianças que podem sofrer aí bullying, né? E passar por várias situações de discriminação que poderiam ser evitadas. Então, é também um argumento bastante válido, que não pode ser desconsiderado quando se fala em questão da economia. O terceiro argumento contrário, e que é talvez o argumento mais sensível da discussão, é a questão da politização. Do ponto de vista linguística, pode até haver a neutralidade do ponto de vista gramatical. No inglês, por exemplo, existe o artigo the, que serve para o masculino e para o feminino. No alemão, por exemplo, existe o artigo das, que serve para palavras neutras. Existe também o pronome neutro, es. Em idiomas que não existem essas formas neutras, a sua utilização implica necessariamente o questionamento de um padrão. E foi exatamente o que a Fabiola falou. E questionar um padrão heteronormativo é muito difícil de fazer. Então, qualquer medida de questionamento tende a ser atacado, tende a ser questionada veementemente. No caso do Liceu Brasileiro, franco-brasileiro, houve uma notificação extrajudicial. E pouco tempo depois, foi apresentado um projeto de lei dos deputados para proibir a utilização da linguagem neutra nas escolas. E para exemplificar como essas inflexões de gênero podem ter um caráter político muito forte, eu vou usar um exemplo que a professora Daniela Palma deu na entrevista que foi concedida para a elaboração do nosso artigo. Não se trata exatamente da questão da linguagem neutra, mas se trata da questão da flexão de gênero, nesse caso. Se trata da flexão de gênero. Então, eu vou falar aqui. Recentemente, no Brasil, uma mulher ocupou a presidência da República. Ela gostava de ser tratada como presidenta. As pessoas que apoiavam usavam um termo. Os grupos contrários, não. Percebe? Quem apoia a pessoa usa o termo que ela quer. Quem não apoia a pauta da pessoa não usa. Só que você percebe também que é impossível haver
a proibição dessa linguagem, porque essa construção que eu fiz é utilizando a linguagem neutra. Em vez de falar o presidente ou a presidenta, eu falei a presidência da República. Em vez de falar os apoiadores, que seriam homens, eu usei as pessoas que apoiavam. Pode ser homem ou mulher, pode ser uma pessoa não binária. Em vez de usar os contrários, que aí eu coloco novamente o masculino como neutro, eu usei os grupos contrários. Porque pode incluir grupos de mulheres, grupos de homens, grupos heterogêneos. E são todas construções gramaticalmente corretas que não marcam gênero. Então, um projeto de lei falando que não é possível a utilização da linguagem neutra é absolutamente possível. O que você pode proibir do ponto de vista institucional é a utilização dos neologismos, o todes, o ele, o el. Isso você pode proibir, mas não é sensato, porque as pessoas falam, eventualmente. Em uma conversa informal, pessoas não binárias podem usar essas conversas. Então você não pode proibir como as pessoas falam, mas você não pode obrigar também que elas falem assim. E como essa questão tem sido enfrentada em outros países? Enquanto que em países que falam idiomas latinos, tem sofrido esses países têm sofrido da mesma forma que a gente. Em países de fala hispânica, eles têm usado também o E, o X e o arroba. Não resolve o problema da mesma forma que no Brasil. Existe uma dificuldade, então, muito grande e os ataques são muito grandes. Um caso bastante curioso foi o da Suécia, em que foi criado um pronome específico neutro, que no sueco não existia, e foi criado um pronome específico, rei, que tem sido amplamente utilizado em escolas e jardins de infância, dentro de uma criação não enviesada de gênero. Isso tem causado uma enorme polêmica, uma polêmica muito grande na Suécia. E tem um vídeo no YouTube que vocês podem consultar depois, que fala dessa criação de crianças na Suécia sem a inflexão de gênero. E esse vídeo recebe uma quantidade de descurtidas enorme. Exatamente o mesmo caso da ativista. Porque é um tema sensível, é um tema polêmico. E as respostas ainda não existem. Existem as perguntas, existem os fatos. As respostas não têm, elas não foram encontradas ainda. Talvez algumas alternativas, como a mudança das construções, seja uma possibilidade razoável e plausível e efetiva. Isso é o que tem sido feito na ONU. Existe uma cartilha para a redação dos documentos da ONU. Nessa cartilha tem recomendações para o uso de uma linguagem não discriminatória, uma linguagem inclusiva, no caso. Eles não apontam a utilização de neologismos, mas eles apontam que devem ser usados sempre uma linguagem que não crie estereótipos de gênero. Exemplo, se um professor vai fazer uma palestra e junto com uma professora, e o professor é tratado com o sobrenome, a professora também tem que ser tratada pelo sobrenome, para não marcar uma diferença entre elas, entre as pessoas, para elas receberem o mesmo tratamento. Outra questão é dar visibilidade ao gênero sempre e apenas quando for importante. Quando vai se falar de gênero, quando vai se falar do direito da mulher. Então, nesse caso, marca que está usando um gênero específico, que está se direcionando à mulher. Ou quando vai falar alguma coisa relacionada a um homem. E fora desses casos, quando não são usados para se direcionar a pessoas específicas, não se deve usar. E essas são as diretrizes básicas que a ONU usa na redação de seus documentos. Não dá para transportar diretamente para o português, porque essas são recomendações do inglês. Mas, no a gente encontra um documento do Conselho da União Europeia, mais especificamente do Secretariado-Geral Europeu, em que eles criaram um manual para a utilização da linguagem inclusiva, que serve, nesse caso, para o português, porque o português é uma língua oficial da União Europeia. E neste manual a gente pode encontrar 3 indicações que são basicamente o que eu usei para criar aquela frase neutra, que seria a substituição por termos neutros, como, por exemplo, em vez de falar o coordenador, pode-se falar a coordenação. Em vez de usar
usar a substituição de nomes invariáveis. Por exemplo, no lugar de o requerente, substituir por quem requer. O requerente está presumindo a ideia de que o masculino é o neutro, que serve para homem ou para mulher. Mas quando você fala quem requer, você não está falando nem de homem nem da mulher. Você está focando na ação, especificamente, que ele requerer. E a outra medida que eles sugerem é a substituição de uma estrutura por uma estrutura gramatical diferente. Por exemplo, no lugar de o candidato deve enviar seu formulário até o dia 30, substituir o formulário de candidatura deve ser enviado até o dia 30. São algumas sutilezas que evitam a discriminação e que incluem as pessoas. E, por fim, esse manual relembra que uma linguagem isenta de preconceitos tem mais possibilidade de ser aceita pelos utilizadores se ela for natural, se ela não for ostensiva. Se eu falar a presidência da República, ninguém vai falar que eu estou politizando a questão. Mas se eu falar presidenta, vão falar que eu estou politizando. Se eu falar presidente, os que não apoiam, aí eu já não usei a forma neutra, vão falar que eu estou politizando também. Então, é possível buscar uma neutralidade do idioma e, atualmente, o que é mais interessante, e essa é a conclusão das professoras que nós entrevistamos para fazer o artigo, é a utilização dessas construções gramaticais. E a partir do momento em que essa linguagem neutra, com os neologismos, forem mais aceitos, se tornarem mais naturais na comunicação, talvez seja possível a sua utilização e incorporação na norma culta. Enfim, eu vou encerrar por aqui para já abrir para as questões, que eu estou vendo que a gente está com pouco tempo. Tá certo? Gostaria de agradecer novamente. Passo a palavra à Tânia. Obrigada, Lucas. Muito obrigada. Acho que foi bastante esclarecedor o tema, né? Está sendo, né? Acho que requer muita pesquisa ainda, né? Muito entendimento. Eu vou até tirar o meu foninho aqui para ouvir melhor. Mas eu tenho algumas questões, assim, né? Até para reflexão. É interessante essa questão da linguagem, né? Porque ela pode nos aproximar e nos distanciar, né? Das pessoas, e muitas vezes a gente se vê falando de uma forma e não percebe, né, que está segregando ou separando ou identificando, né, às vezes desnecessariamente alguém. No serviço público, né, há uma tendência a fazer esse tipo de utilização. Então, eu vou me reportar ao coordenador, normalmente, principalmente na área administrativa, né, a coordenação, né, ao gestor, né? Aí, no caso do gestor, a gente não coloca gestor e gestora, né? Mas ao departamento de gestão, né? Então, do ponto de vista administrativo, tem essa questão, mas a gente percebe que no dia a dia, né, nas relações pessoais, muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? E marca muito, né? Agora, observando e ouvindo a fala de vocês, é que eu até me dei conta, né, de como realmente a gente marca bastante isso na fala, né, e não percebe. Um ponto também colocado aqui, eu queria até que vocês falassem um pouquinho, a doutora Fabiola trouxe um ponto, eu vou até recuperar aqui, que de fato, né, lembrei, né, no latim, por exemplo, a gente tem o gênero masculino, feminino e neutro, né, que ao longo aí, né, da língua portuguesa foi sumindo, né, esse gênero neutro, ele foi absorvido pelo masculino, né, então todos, né, serve para a gente trabalhar com um bloco maior. Então, como isso acontece também durante o tempo, né, vai marcando e vai modificando, e como a gente tem mesmo, às vezes, isso na fala e não se percebe, né. E uma pergunta também é que as pessoas também não sabem muito bem se elas devem fazer a pergunta, né, de como as pessoas gostariam que tipo de pronome ela prefere ser chamada, né, identificada, né, e pensando aqui para escolas, né, isso é muito comum, né, então o atendimento de alguém que chega ali na escola, querendo uma informação, alguma coisa, então já não como você comentou, Lucas, são pequenas sutilezas e gentilezas, né, que passam ali desapercebidas e muitas vezes a gente pode estar sendo agressivo, né,
E a gente fala muitas vezes de uma linguagem que pode estar sendo agressiva e a gente não se dá conta. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho mais esses dois pontos, né? Que você também trouxe na sua fala, e depois eu abro também para a doutora Fabiola, para ela também colocar, né, o que ela pensa sobre isso, e depois a gente pode voltar um pouquinho para outras questões. Um ponto que eu queria colocar é do livro. Alguns professores, a doutora Fabiola mostrou um livro. Então, vai ficar disponível a gravação do vídeo, tá? No repositório do Centro de Mídia. A doutora Fabiola, se puder, pode citar o nome do livro, né? A gente deixa para eles pegarem a referência depois no YouTube, tá bom? Mas pode também retomar um pouquinho esse nome. Então, passa o comentário para os dois e para que vocês possam desenvolver e comentar um pouco mais sobre essas duas questões, tá bom? Fiquem à vontade. Lucas, por favor, depois a doutora Fabiola. Tá certo. Como você falou, no latim mesmo, antes tinha o masculino e o feminino neutro, e isso foi sendo modificado ao longo do tempo. E até que no português ficou com as duas formas, masculina e feminina, e o masculino designando o neutro. É interessante notar que isso acontece porque por muito tempo, e ainda hoje, a gente vive em uma sociedade que é predominantemente patriarcal. Os locais de poder são ocupados por homens, normalmente. E a gente basta lembrar que até o século passado mulheres não podiam votar, né? Que é um direito básico envolvendo a cidadania. Então, para que vai incluir numa fala essa mulher que não é nem cidadã? Essa seria uma mentalidade. Hoje, esse raciocínio é completamente descabido. Então, é necessário pensar nessa forma de inclusão através da linguagem. Talvez voltar às origens do latim, mas isso não pode ser imposto. Essa básica foi uma conclusão básica que a gente chegou durante quando estávamos escrevendo o artigo. Não dá para fazer imposição de linguagem. Isso não dá certo, não funciona e pode, inclusive, virar motivo de chacota. Se você fala que tem que ser assim, as pessoas vão fazer diferente porque está falando que tem que ser assim. No ambiente institucional e corporativo, novamente, é possível fazer a utilização da linguagem neutra, utilizando a norma culta. A notificação extrajudicial do Liceu, em relação ao Liceu Franco-Brasileiro, fazia justamente essa crítica. Olha, mas vocês estão ensinando uma linguagem neutra, vocês não estão usando a norma culta. Sim, nós estamos usando a norma culta. Fazer uma construção gramatical que não marca o gênero está dentro do português padrão. E colocar como uma opção a utilização de outras formas, como ele, também é uma variante linguística que vai ser usada na comunicação entre alunos. Não tem erro, não tem nada que esteja equivocado nesse aspecto. E qual que era a segunda pergunta mesmo que você fez, que eu esqueci? Pode voltar. Então, o primeiro comentário que eu fiz foi realmente como a gente traz mesmo, né? Essa marcação na fala. A outra, essa mudança, você já comentou também sobre a questão da evolução da língua, né? Do latim, a gente tinha masculino, feminino e o neutro agora meio que foi incorporado aí pelo masculino. E um comentário também sobre a língua inglesa, né? A língua inglesa também é uma língua que não marca, né? Normalmente você tem uma palavra, né, para designar objetos, coisas, pessoas, né, mas não está marcado na palavra. Você tem o artigo, mas não a palavra, né, que tem o final que vai, como nós na língua portuguesa temos, né, para marcar aí o que a gente chama de gênero masculino e feminino, né. Então eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso também. Como a gente traz essa construção, né, e como muitas vezes a gente fica achando muita coisa diferente, mas na verdade não é tanto assim, né? No nosso dia a dia a gente percebe que existe, faz uso, né? E não nota, de repente, nada de diferente, né? Então, queria que você pudesse comentar um pouco. Sim, essa questão do uso sem perceber... Acho que seu microfone está fechado, Lucas. Olá, está me ouvindo? Agora? Voltou? Essa questão do uso de palavras neutras, a gente, se não prestar atenção, não percebe mesmo. Foi o exemplo que eu dei do Ministério Público. Antes tinha entrada dos promotores e membros, porque membro
inclui homem e mulher, e tinha uma entrada para visitantes e servidores. Depois isso foi alterado, e na entrada foi colocada uma entrada para integrantes. Então foi inclusivo no sentido de colocar todo mundo que trabalha na instituição de um lado, e sem fazer a marcação de gênero, integrantes, são todos integrantes, e do outro lado, visitantes, sem fazer nenhuma marcação de gênero também. Então isso é bastante interessante, porque se a gente não prestar atenção no detalhe, você não percebe que foi utilizada uma linguagem neutra. É uma questão sutil, e como é sutil, as pessoas aceitam. Se fosse a membra do Ministério Público, como assim, membra? Essa palavra não existe. Mas a integrante, está tudo bem. É natural, soa natural. E o Conselho Europeu finaliza o manual justamente com isso. A linguagem não ostensiva, ela é mais aceita. Então você pode respeitar sem defender uma bandeira política. E defender as bandeiras políticas hoje, com uma grande polarização que a gente tem, é muito complicado. Então, tentar buscar essas formas alternativas nos parece a solução mais adequada. E para quem tiver interesse nessa questão da construção de linguagem neutra em outros idiomas, eu recomendo que entre no site da ONU, porque lá eles têm guia de redação inclusiva para os 6 idiomas oficiais, que é inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Então, para todos esses idiomas, tem essa forma de construção não marcada de gênero. Quem se interessar por idiomas, talvez possa ser um caminho aí para seguir. E é isso. Obrigado. Passo para a Fabiola. Doutora Fabiola, antes da senhora comentar, eu só queria trazer um comentário aqui da professora Leila, né, professora servidora aqui do Estado, e ela coloca, obrigada, atenção, né, e ela diz assim, que a gente deve ficar muito atento à linguagem e à maneira de nos dirigir às pessoas sem constrangê-las, né, e realmente eu achei uma reflexão bastante poderosa essa do dia de hoje, né, a gente faz isso muitas vezes sem perceber, com termos que não são usuais, né? Agradecemos toda a equipe e convidados pelas reflexões dessas variações que nem damos muita atenção, mas fazemos automaticamente, né? E ela coloca palminhas assim, né? Agradecendo aí o tema de hoje. Então, eu repasso, né, o agradecimento também, e agora passo a palavra à doutora Fabiola. Antes de passar para a Fabiola, desculpa te interromper, eu só queria falar que eu lembrei da outra pergunta, que às vezes encontra na escola uma pessoa que não é binária, que é trans, e daí não sabe usar qual pronome deve ser usado. Exato. A pessoa se sente constrangida em fazer a pergunta, né? Como ela gostaria de ser tratada. Mas é uma pergunta muito simples. Se você não sabe o nome da pessoa, você pergunta, qual que é o seu nome? Se você não sabe o pronome, você pergunta, como você quer ser tratado? Ele, ela. E se a pessoa responder, ele, você trata por ele. É uma simples, é uma questão de reconhecimento da pessoa, como ela se vê. Então, é isso. É a questão do reconhecimento e do respeito. São coisas básicas, né? Agora, desculpa a interrupção, passo para a Fabiola. E eu acho que toda a construção, né, do reconhecimento do uso do nome social está dentro disso aí, né? Se a gente for pensar por que se usa, né? A própria educação tem lá uma normativa que fala da importância do nome social, que é isso, reconhecimento da identidade. Mas eu queria lembrar também, Tânia, que como agradecer, né, a fala da professora, e, na verdade, nós estamos dentro desse ambiente da comunicação não violenta, né? Não é novidade, né? Acho que a novidade aí é essa proposição, que muitos entendem como algo estranho, mas que eventualmente a gente vai se acostumar na medida em que as pessoas praticam essa diferença. Mas eu queria trazer algumas referências, e pensando aqui em tudo que o Lucas falou e que você falou também, Tânia. Bom, primeiro lembrar que a bibliografia ela está disponível nessa nossa apresentação que nós mandamos. Acho que o Lucas acabou nem usando, né, Lucas? Mas ela está nesses slides, eles estão disponíveis para todo mundo. Então, o livro da Grada Quilomba está citado ali. Mas quando você falou, por exemplo, da língua inglesa, uma curiosidade que o dicionário Merriam-Webster, ele existe desde 1800 e alguma coisa, e parece que em 2019 a palavra day foi a mais procurada, foi reconhecida a palavra do ano. E a palavra day
começou a ser cada vez mais utilizada, não só a they como a them, como pronomes de uma pessoa na biografia do Twitter, assinaturas de e-mails, crachás e conferência. Então, ainda que no inglês nós não tenhamos tantas dificuldades, mas nós temos she, he, etc., passaram a usar o they e o them como uma forma neutra de tratamento. Acho que essa é uma curiosidade interessante. Também queria trazer o célebre, né, o fato de que Olympe de Gouges reivindicou o reconhecimento, né, das mulheres quando ela questionou a ausência da palavra mulher ou a ausência da visibilidade das mulheres na declaração chamada dos direitos do homem e do cidadão lá da França do século XVIII. Ela questionou o uso da palavra homens na declaração. Poxa, como que a palavra homens aí é usada como sinônimo de humanidade? Onde estão as mulheres, né? Esse texto não contempla as mulheres. E aí ela publicou, em 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher, que invertia toda a linguagem da declaração oficial, e ela foi condenada à guilhotina. Ela foi condenada à guilhotina como uma contra-revolucionária, um ser inatural, considerada um homem e mulher, né? E eu também queria trazer duas observações. Uma, da professora de Sociologia da Universidade de Londres, Avtar, que no texto sobre diferença, ela fala muito sobre a questão da formação discursiva como um lugar de poder, né? O quanto a nossa linguagem também é usada como um lugar de poder. E está dentro dessa questão da comunicação não violenta, né? Não só como uma prática produtiva, mas também prática de enfrentamento de opressões, não só para produzir opressões, mas também para enfrentar opressões. E ela diz o seguinte: mas se a prática é produtiva de poder, então a prática também pode ser um meio de enfrentar essas práticas opressivas de poder. E só para finalizar, aqui são reflexões, né, para a gente mostrar que tudo que a gente está falando não é novo, né? É só a gente pensar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o poder e o uso da linguagem, a prática do cotidiano dentro dessa comunicação não violenta. Que a ministra Carmen Lúcia, quando ela participou de um debate da Folha de São Paulo sobre a questão de gênero na justiça e o espaço das mulheres no poder, ela, ao se referir ao artigo 5º da Constituição sobre os direitos iguais entre homens e mulheres, ela disse o seguinte: o direito proíbe o preconceito, mas não acaba com ele. Então, depende do quê? Desta prática revolucionária. Tudo está dentro do preconceito. Quando se fala, quando se nega o uso da linguagem, simplesmente não quer nem se ouvir os argumentos de quem reivindica essa visibilidade, na verdade, nós estamos negando ouvidos, né? E isso acaba se tornando uma prática discriminatória. Então, é preciso um pouco dar espaço para a escuta, dar espaço para essa comunicação não violenta, como uma prática cotidiana, como uma prática para, de fato, acabar com o preconceito. Era isso que eu queria trazer, Tânia. Doutora Fabíola, muito obrigada. Lucas também, professor Lucas. Eu agradeço em nome da secretaria. A gente está com o tempo assim para lá de estourado. Né? A gente deveria terminar o programa às 17 horas, né? Já aqui no meu reloginho, 17h02, né? Então, eu queria muito agradecer, né? E passar algumas considerações também. Recebemos hoje na nossa transmissão do canal Desenvolvimento Profissional também a doutora Fabíola Sucasas, né? Que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, né, e também auxiliar da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, né, titular de Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica na capital, realmente com uma
uma biografia muito extensa, né, e como vocês mesmos puderam aferir aí durante a transmissão, conhecedora também, né, e eles ficaram encantados aí também com a sua fala. Junto comigo também o Lucas Martins Bergamini, né, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, mestrando de Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, analista jurídico, né, do Ministério Público aqui de São Paulo, na Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, né. Ambos ficaram conosco para tratar de um tema tão relevante, né, sobre a linguagem neutra, né, sobre a língua neutra, e convido vocês a assistirem novamente a nossa transmissão, que fica disponível no canal do YouTube, tá, do Centro de Mídia, canal Desenvolvimento Profissional. Vocês podem também ter acesso ao material que foi apresentado aqui, que são os slides, o PPT, no repertório de vídeos do Centro de Mídia SP, né, no site do Centro de Mídias, como bem a doutora Fabíola colocou, ali também estão as referências, né, então, tudo que ela citou ali, as literaturas também estão ali, né, textos de apoio também que foram utilizados aqui também nessa apresentação, tá bom? Então, disponibilizamos isso a vocês, agradeço muito em nome da Secretaria da Educação, a ambos, né, a doutora Fabíola, ao Lucas, foi ótima a apresentação de vocês, ficamos muito contentes, né, é uma pena que a Silene, né, está cuidando de outras frentes, não pôde estar aqui hoje, mas é parceira nossa aqui também, DEFAP, tá bom? E me despeço de vocês e conto aí com a audiência de vocês, nossa próxima transmissão, na próxima sexta-feira, tá bom? Muito obrigada, gente, agradeço. Muito obrigada a presença de todos e todas, ou do pessoal.